Bom, para sermos, então, pontuais e fazermos tudo como deve ser, nós vamos dar início, então, a esta sessão. É uma sessão composta pela professora Maria Lúcia Vasconcelos, que é professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ela é pedagoga pela USP, com doutorados em Administração e Educação pela USP. Ela é professora titular do nosso programa de pós-graduação, foi reitora da nossa instituição, foi secretária de Estado da Educação aqui de São Paulo também. Ela é líder de um grupo de pesquisa, o Pensamento Pedagógico de Paulo Freire, uma leitura que é vinculado ao CNPq, autora de muitos livros. Então, ela tem muita coisa para nos contar e daqui a pouco ela vai falar sobre o ensino de língua portuguesa na escola brasileira. E a gente tem também a professora Luciana Paula Bento Luciani, que é professora da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado. Ela é egressa do nosso programa de pós-graduação aqui do Mackenzie. Ela foi orientada pela professora Maria Lúcia Vasconcelos e vai falar com a gente sobre o professor de língua portuguesa nos contextos plurais. E para dar início a essa sessão, a organização, deixa eu só admitir aqui algumas pessoas, a organização me colocou em primeiro para falar, então eu acho meio sem educação, mas o Luiz falou que era para eu obedecer tudo que estava no script, então eu vou obedecer exatamente como está no script. Então, vou pedir licença para vocês. Nossa, é a primeira vez. Né, Regina? Oi? Obedecer, Regina, nossa, uau. Eu sou assim, o chefe mandou, eu estou obedecendo, eu estou assim agora, viu, Luiz? Estou melhorzinha. Viu, Rê? Você pode deixar que eu vou admitindo se for aparecendo mais gente. Você faz favor? Então, Maria, não, obrigada, tá? Obrigada. Então, eu sou professora aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie, eu tenho trabalhos que se desenvolvem em contextos multilinguísticos, não que o Brasil não seja, o Brasil é um grande contexto multilinguístico, mas eu vou falar um pouco aqui de algumas das experiências que a gente teve em contexto timorense, embora a gente também trabalhe com o contexto moçambicano. Então, eu vou fazer, na verdade, hoje, uma passagem por 3 momentos de trabalhos nossos ligados ao contexto multilinguístico de Timor-Leste. Então, essa foi a proposta que eu trouxe aqui para a gente conversar um pouco. Tá? Então, claro, todos sabem que os lugares do português são muitos, né? Esses lugares se espalham por todo o planeta. A gente tem essa língua que é uma língua pluricêntrica, como já foi falado hoje pela manhã, na sessão 1. E nós temos não só os países de língua oficial portuguesa, né, mas também todas as comunidades, né, que estão muito bem representadas aqui no EMEP, que é já uma das tradições do EMEP, trazer não só, né, os espaços de língua portuguesa, mas também todas as comunidades, a grande parte das comunidades se faz representar aqui nas diversas sessões que vão acontecendo no EMEP. Então, eu vou falar um pouquinho desse lugar que fica aqui pertinho da Austrália, e isso é um fato bem relevante, porque a interferência do inglês em Timor-Leste é um dado importante também, né? Mas eu vou falar desse pequeno espaço aqui. Uma questão também que é importante e que a gente trabalhou no EMEP de 2019, né, porque o ano passado, com essa coisa da pandemia, ficou mais complexo, a gente apresentou um pouco desses contextos, né, de língua portuguesa, até para apresentar uma conceituação de lusofonia. E eu retomo justamente o final daquela fala para falar hoje de um contexto que, do ponto de vista teórico da didática das línguas, a gente coloca, né, como português língua segunda, os contextos de bilinguismo. É justamente nesse contexto que a gente vai alocar as situações de países como Timor-Leste ou Moçambique, que são países em que o português é, para a maioria da sua população, uma língua segunda, né, embora seja uma língua oficial. Então, é deste lugar que eu vou conversar com vocês.
Quando a gente fala, né, de Timor-Leste, eu estou falando de um contexto multilinguístico e, do ponto de vista da sociolinguística, a gente tem uma definição, embora a vivência nos dê essa definição também. Mas, do ponto de vista teórico, esse multilinguismo seria essa coexistência que a gente tem das várias línguas em determinado espaço geográfico e que geram o quê? Interações, influência entre elas todas. Né? Então, esse espaço multilinguístico da língua portuguesa, no caso de Timor-Leste, tem um desenho que passa não só pela língua portuguesa, que é oficial, a língua teto, que é uma língua nacional e que também é oficial, mas também mostra a convivência de 16 outras línguas maternas, mais a língua indonésia, que foi dominador de 1974 até 2001, a língua inglesa, não só por conta, né, da presença forte da Austrália ali, mas também por conta de diferentes migrações que ali aparecem, o mandarim, que tem uma presença muito pungente também em Timor-Leste, e outras línguas que vão circulando por ali. Então, esse caldeirão, né, essa Babel, como se fala mesmo lá em Timor, essa Babel é o espaço linguístico de convivência cotidiana dos falantes em Timor-Leste. E eu vou contar para vocês aqui 3 momentos que vão, né, circular por conta desse pequeno espaço. Antes de falar desses momentos, acho que vale eu situar um pouco. Timor-Leste é metade da ilha de Timor, né, que fica a 500 quilômetros do norte da Austrália, então é mesmo muito próximo ali. Você tem um intercâmbio ali muito grande da região de Darwin, no norte da Austrália, com Timor. E, claro, do outro lado da ilha, o Timor-Oeste, que é a parte que pertence à Indonésia, né? Então, depois da saída dos portugueses em 74, com a Revolução dos Cravos, a gente vai ter um período de 1 mês de independência de Timor-Leste e, ato contínuo, né, você vai ter uma invasão da Indonésia que vai durar, então, de 74 a 99, do ponto de vista formal, mas que ainda, né, ela resvala um pouco dos anos 2000, mesmo com a presença da ONU no território, tá? Então, em linhas muito gerais, é sobre isso que eu vou falar. Mas eu queria dizer que, no caso de Timor-Leste, diferentemente dos estudos que a gente faz quando a gente olha para Moçambique, ou mesmo para Angola, a gente vai ver que, por conta do domínio indonésio ter vindo logo a seguir ao domínio português, e ter sido um bocado mais, digamos assim, violento, né? Violento no sentido de proibir uma série de coisas, mesmo o uso da língua portuguesa, a minimização da língua local deles, nacional, que era o teto, acabou sendo um período que ficou marcado na memória do timorense como pior do que o período português. Mas pior porque a memória é mais recente, então é nesse sentido que você pode falar da língua portuguesa em Timor-Leste com uma aceitação, né, ou com um olhar diferente quando você analisa o contexto africano de modo geral, dos países de língua portuguesa na África. Tá? Então, naturalmente, existiu agora nem tanto, mas existiu nos primeiros momentos de oficialização do português na independência de Timor, uma resistência dos mais jovens com relação à língua portuguesa. O que seria assim, o que é muito natural, uma vez que esses jovens tinham sido formados em língua indonésia e, de repente, teriam que fazer toda a continuação dos seus estudos numa outra língua, que era o português, que tinha sido a língua proibida durante 24 anos. Tá? Então, em linhas muito gerais, peço desculpas aí, mas depois, na hora das perguntas, se for necessário, eu posso detalhar um pouco mais essa questão. Mas é só para dizer que existe uma relação diferente da língua portuguesa em Timor, quando eu penso, né, na sua relação com o que acontece, ou aconteceu até alguns anos, no caso, por exemplo, de Moçambique. O quadro geral, né, linguístico de Timor, então, alguns dados aqui são do censo de 2010, à exceção
desse último dado que eu vou apresentar para vocês, que é de 19. Então, as crianças em fase pré-escolar falam as línguas maternas e a língua teto. Então, antes de ir para a escola, né, elas têm pouco contato com o português. Elas vão sendo alfabetizadas em português e teto, porque é assim que foi formada a grade curricular das primeiras séries, e depois vai tendo uma mistura em porcentagem, né, vai diminuindo a porcentagem no português e aumentando a porcentagem em teto. Os adolescentes já foram escolarizados em português e teto. Os adultos jovens também usam, além do teto e um pouco do português, a língua indonésia, porque é a língua de formação deles. E a geração com mais de 40 anos fala português ou traz na memória o português, né? Hoje, né, segundo dados bem mais recentes, que são dados de 19, mostrando uma ascensão do número de falantes de português, a gente tem cerca de 30% da população, de pouco mais de 1 milhão de falantes, falando a língua portuguesa. Tá? Eu vou mostrar para vocês 3 momentos, né, que foram 3 momentos que a Universidade de Mackenzie, onde nós atuamos, trabalhou em Timor com a questão da difusão da língua portuguesa. Tá? Então, foram 3 tipos de ações diferentes e eu vou rapidamente comentar um pouco delas com vocês. A primeira ação foi o Alfabetização Solidária, que foi um projeto que acontece em 2001, ainda na época em que a ONU é que comandava o país. A independência só acontece em 2002. Então, em 2001, o Brasil enviou, né, um grupo de professores para trabalhar com a questão semelhante ao que se fazia no Brasil, que era um projeto de alfabetização de jovens e adultos. Então, havia uma formação e uma multiplicação, né, desses alfabetizadores. O nosso trabalho foi um trabalho de seleção de pessoas interessadas em ensinar os jovens e adultos a falar português. E depois uma pequena capacitação. O processo de seleção dessas pessoas é que foi o grande desafio, porque em 2001 nós tínhamos somente pessoas que traziam na memória o português, né, dispostas a fazer com que essa língua voltasse a ser falada no país. Então, quem eram as pessoas que se candidataram a professores desse programa de alfabetização solidária, né? Eram pessoas que sabiam um pouco de português. Muitos, né, tinham tido até a 4ª classe ou a nossa 5ª série aqui no Brasil. Ou seja, tinham um ensino primário. Mas o que era mais interessante e o que deu certo nesse projeto é que essas pessoas estavam imbuídas da vontade de. Então, elas tinham a consciência de que compartilhar o conhecimento, mesmo sendo pouco, com os outros, é que poderiam ajudar a mudar e a transformar aquela realidade do país. Esse projeto, ele foi, então, financiado pela Agência Brasileira de Cooperação e fez com que a gente tomasse conhecimento, né, de um português que estava apenas escondido. Então, aqui a gente tem, por exemplo, um trecho, né, de um dos textos de um candidato alfabetizador, era um timorense da capital, Dili, de 41 anos. E nesse texto ele diz: durante os 24 anos de ocupação de imperialistas indonésia aqui em Timor-Leste, nesses tempos que nós não falamos a língua portuguesa. Portanto, o que nós podemos recuperar outra vez com esta língua do português, como a língua oficial para este novo país de Timor-Leste, é ótimo para o nosso futuro. Vejam, se eu pensar numa análise muito rápida, que esse texto foi escrito por uma pessoa que ficou proibida de se manifestar em língua portuguesa durante 24 anos, eu acredito que eu tinha aqui, nesse momento, né, uma série de pessoas em fermentação. Eu tinha ali um potencial muito grande para restabelecer, ou pelo menos conseguir sensibilizar outras pessoas para a comunicação em língua portuguesa. E foi isso que a gente fez no período de capacitação. A gente conseguiu selecionar 170 professores para atuarem no país todo. Então, Timor-Leste é um país pequeno,
ele é menor do que Sergipe, que é um estado, o menor estado do Brasil. Ele realmente tem uma população muito limitada, né, muito pequena, muito reduzida, e a gente conseguiu colocar alfabetizadores em todos os distritos do país. Isso foi uma grande conquista, né? Esse projeto durou apenas 2 anos, porque, no final das contas, era um projeto extremamente caro, né? E ele precisaria de uma equipe que coordenasse localmente a ação desses alfabetizadores, né? Então, nós estávamos em 2001 e 2002, e coordenar um projeto desses à distância, porque naquela época era muito difícil a permanência, né, de equipes por longo tempo, em Timor, né? Foi um projeto que teve, sim, uma boa inserção. Claro que a gente teria muitas críticas a fazer também ao projeto. Por exemplo, né, naquele momento foram levados os materiais didáticos usados no Alfabetização Solidária do Brasil, né, e isso a gente sabe, né, que poderia ter e teve, né, algumas intercorrências, dado que o projeto Alfabetização Solidária, ele tinha por base Paulo Freire. Ele trabalhava com elementos, né, contextualizados, trabalhava com as palavras geradoras, motivadas pela realidade brasileira, né, e que, chegando a Timor, elas precisaram ser adaptadas. Então, a falta dessa coordenação local fez com que o projeto não avançasse como deveria ser. Mas, de qualquer forma, ele deu muitos bons frutos, e eu vou rapidamente mostrar um trechinho. Esse professor, ele foi um dos alfabetizadores do projeto Alfabetização Solidária, então trabalhou com jovens e adultos, e hoje ele é professor de uma escola primária. Então, ele continuou, né, como professor. Eu só vou pôr um trechinho da fala dele, e ele vai falar o que ele era na época de Portugal, o que ele foi, qual a profissão dele na época dos indonésios, e a realidade dele agora, que é ser professor, que era, na verdade, o grande desejo dele, né? Vamos ver se funciona. Qual o seu nome? O meu nome é Modesto de Valença. De que distrito? De Los Palos, e Suco Bauró e Areia Bauró. Então, o senhor tem quantos anos? Já tenho 65 anos. Então, faz quanto tempo que ensina? Eu já estudei durante 5 anos. E antes, o que fazia? Eu agora estou a ensinar os alunos na pré-primária de Bauró. E antes, no tempo português, no tempo indonésio, o que fazia? Antes do tempo português, eu era criado, mainado, cozinheiro. E no tempo indonésio, eu sou funcionário público da Indonésia. Aí depois? Agora que não sei porque, parece que o Deus deu esse caminho para mim. Agora eu já tenho 65 anos e eu vou trabalhar como professor. E o senhor gosta? Eu gosto muito de ensinar. Quantas crianças tem na sua sala? Na minha sala tenho 78 crianças. 78 Sim, crianças. senhora. De quantos anos? De 3 a 4 anos e 4 a 5, 5 a 6. Divide a sala todos juntos? Todos juntos. Só um trechinho, então, da fala dele, né, mostrando essa realidade, que é uma realidade muito comum ainda em Timor. Essa gravação ela é de 2017, e, segundo notícias da Márcia Cavalcante, que foi a pessoa que fez essa entrevista com ele, conseguiu localizar, ele continua dando aula na escola primária com essa realidade aí também. A segunda ação que nós tivemos foi com um projeto chamado Universidades em Timor-Leste, e nesse projeto a gente levou um grupo de estudantes universitários, então da USP, do Mackenzie e da PUC, para um período de 6 meses, para que trabalhassem com a música brasileira na sensibilização de jovens na Universidade de Timor-Leste, Nacional de Timor-Leste. Aqui a gente tinha um trabalho de educação não formal, então era um projeto de extensão da Universidade Nacional, que funcionou, né, por intermédio dos nossos alunos. Então, o grande diferencial dessa ação foi que nós trabalhamos com músicas brasileiras
que foram levantadas, né, num processo ligado à Universidade de Timor, do gosto popular. Então, nós trabalhamos a partir de músicas que os timorenses gostariam de saber o que significavam, que gostariam de saber cantar. Então, essa coleta foi feita pelo Benjamin Cordell, que é um professor da Universidade de Timor-Leste, e que levantou, junto à população jovem da universidade, o que eles gostariam de saber de música brasileira. Então, nós elaboramos um material específico para isso, e capacitamos esse grupo de alunos, né, e seguimos adiante com essa ideia de sensibilizar com a música. E por que a gente chegou a esse sentido? Porque no curso anterior, né, no projeto anterior, que foi a alfabetização comunitária em Timor, nós percebemos que um fator de identidade muito próxima e que facilitava a aproximação com a língua portuguesa era a música brasileira. A música que tanto estava na memória dos mais velhos, por conta ainda da colonização portuguesa, então eles referiam Roberto Carlos, por exemplo, né, lembrando da Jovem Guarda, Vanderlei, etc. E também, para os mais jovens, com a presença dos soldados brasileiros a partir de 2001, aliás, a partir de 2000, com as forças da ONU, e que levaram diferentes gostos musicais. Então, nós tínhamos todos os sertanejos, nós tínhamos timbalada, nós tínhamos pagode, dependendo da região do agrupamento militar, a gente tinha, né, um gosto musical que acabou passando para os jovens. Então, foi uma forma de aproximação da língua por esse interesse pela música, que eles cantarolavam sem saber exatamente o que estavam falando, né? Então, nós trabalhamos com módulos temáticos, tentando agrupar todas as músicas que foram solicitadas, né? Naquele momento, o maior sucesso era uma música de Leandro Leonardo, que era o Pense em Mim, e esse projeto até foi batizado lá em Timor como Projeto Pense em Mim da Língua Portuguesa, por conta, né, dessa música. Essas imagens que vocês têm aqui são desses nossos alunos que participaram do curso. Eu estou olhando aqui do tempo, faltam mais 3 minutos, eu consigo dar conta. Tá? Maria Lúcia está cuidando de mim ali. Esses alunos aqui, então, estão apresentando esses momentos. Foi um projeto interessante, porque nós tínhamos não professores trabalhando com os alunos, mas eram jovens trabalhando com jovens, universitários com universitários. Então, foi um diferencial. Vou colocar aqui 10 segundos do Pense em Mim, cantado pelos timorenses. Pense em mim, chora pra mim, liga pra mim, liga pra ele. Pense em mim, chora pra mim, liga pra mim, liga pra ele. Esse projeto também teve, assim, muito resultado, porque a gente conseguiu não só usar as músicas, mas a gente introduzia elementos da literatura, das literaturas todas de língua portuguesa, e a gente conseguiu obter, né, muitos textos escritos. Quer dizer, eles chegaram a desenvolver também a escrita, não era só a oralidade, não era uma atividade simplesmente lúdica, mas era mesmo, sim, uma sensibilização para que eles fossem para a sala de aula, para as aulas de língua portuguesa, e tivessem vontade de aprender o português. Né? A outra ação, eu vou dar uma corrida aqui, a outra ação é esse projeto de cooperação acadêmica, que já foi uma outra forma de ação. Nós treinamos e capacitamos, a professora Maria Lúcia ajudou na seleção desses docentes, nós capacitamos 40 docentes de língua portuguesa de diferentes disciplinas, então de física, matemática, biologia, geografia, das engenharias todas. Para quê? Para que eles atuassem dentro da universidade, juntamente com os professores timorenses, ensinando as suas disciplinas em língua portuguesa. E esse foi um projeto muito marcante, porque esse projeto acontece em 2012, que marcava a entrada da primeira geração de universitários timorenses, né, depois da independência. Então, era a primeira geração formada em língua portuguesa, no Timor-Leste independente, e que entrava na universidade. Esse projeto foi interessante porque, além dos professores estarem em sala de aula juntamente com os professores timorenses, a ideia era que fosse desenvolvido já um material
um planejamento aula a aula para que no ano seguinte esses professores tivessem um material para poder trabalhar com seus alunos, né? Então, aqui já foi uma ação, então, do ensino formal, voltada para a universidade e pensando na reintrodução da língua portuguesa como uma língua acadêmica. Hoje a gente tem muita satisfação de ver que a universidade já tem um programa de mestrado em língua portuguesa, né, e que já consegue, né, começar a formar os seus quadros ali. Então, foi uma tentativa dessa implementação. Nós tínhamos professores de diferentes universidades, do Brasil e de Portugal, especialmente, atendemos diferentes cursos de direito à medicina, então, era um corpo docente bem eclético, né, e que teve que vivenciar uma série de desafios, né, desde as condições de ensino, as diferenças de comportamento, as diferenças culturais, né, mas tudo isso, no final das contas, né, trouxe o aprendizado mútuo, então, todo mundo aprendendo, né, como é viver no contexto multilinguístico, e que realmente as línguas convivem todas na mesma realidade, mesmo cotidiano, todos os dias ali. Você abre o jornal e você tem 4 idiomas no jornal, por exemplo. Pensamos também na questão da difusão da cultura por meio das variedades de língua portuguesa. Então, nós tínhamos professores com português do Brasil e português de Portugal falando, ensinando na mesma universidade, quer dizer, a variação linguística, mostrando que não existe uma norma única, né, que o português é, na verdade, um complexo de normas, inclusive a norma timorense. E essa integração, né, de Timor ao universo lusófono, lembrando que, ao mesmo tempo que a gente tem que legitimar o português timorense, a gente tem que fortalecer o téton, que é uma língua nacional, e valorizar as línguas maternas. De forma alguma... Estamos a chegar ao limite do tempo, não é? Sim. Maria Lúcia, baixa aí a lei. Sim, a Maria Lúcia já vai falar, já estou terminando. Pronto. Era isso que eu queria contar para vocês. A Maria Lúcia já... Pronto. Obrigada. Desculpa, Maria Lúcia. Obrigada, Regina. Coloca o seu som. Eu acho que tens que deixar de compartilhar para ela poder compartilhar. Peraí que ele está lento, mas ele está saindo já. Pronto. Meu computador está cansado. Terminou o sucupira hoje. Oh. Pronto. Maria Lúcia, você está com o microfone desligado. Também não perderam nada, porque não falei nada de importante. Rê, eu não acredito. Você quer que eu partilhe para você? Quer que eu compartilhe? Eu vou colocar. Eu quero, porque você sabe que eu sou lenta. Imagina, não é não, gente, mas eu vou colocar aqui. Problema de prazer. Opa. Era só aquele pronto. Pronto. Aí a questão é que você que vai ter que ir mudando. Você manda e eu faço. Ótimo, eu adoro. Certo? Então é o seguinte, eu vou... Quanto tempo eu tenho? 20 minutos, não é isso? E aí o tema que eu escolhi para minha participação nesse evento foi o ensino de língua portuguesa na escola brasileira, dos documentos legais à prática da sala de aula. Então, a gente agora vai pôr o pé no chão da sala de aula, é uma proposta bem mais restrita e focada do que aquela que a Regina trouxe, né? Um assunto bem mais dirigido para as práticas docentes atuais, em função, inclusive, do que estimula que seja feito a questão dos documentos legais brasileiros. E eu não vou ficar cansando vocês, porque não tem o menor sentido a gente ficar falando a respeito dos nossos documentos legais para quem não está aqui. Já chega aqui para nós, isso é uma marra que não tem fim. E aí, o que eu quero salientar é que há muito tempo, desde documentos bem antigos, inclusive na própria Constituição brasileira, já vinha se falando em se ter uma base nacional comum para todo esse imenso Brasil, esse território absurdamente vasto e muito diferente, né, com culturas absolutamente diferentes de estado a estado, de região a região,
mas sempre os documentos legais do Brasil mencionavam essa questão de se ter um ensino padronizado, mais ou menos igual para um país como o nosso. Isso veio Constituição, a Lei de Diretrizes e Bases, os parâmetros curriculares nacionais deram uma escapada, e aí a gente desembocou nos anos 2017 e 2018 nos documentos que hoje temos que seguir. Tá? Então, a escola brasileira hoje, até o ano que vem, toda a escola tem que estar seguindo as normas desse documento, pelo menos é isso que foi dito pelo Ministério da Educação. Nós temos um documento que é a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, e que ela foi um documento discutido por muitos anos e muito questionado. Eu não vou trazer para vocês as questões dos questionamentos que o Brasil fez, né, que os professores brasileiros fizeram e fazem com relação à base, mas eu trago para vocês um enfoque que essa base traz e que vai fazer com que aqueles que conseguirem, de fato, tomar conhecimento do documento, porque você sabe que num país continental como o nosso, e com padrões diferentíssimos com relação à educação, alguns seguirão, outros não seguirão, outros terão vontade de seguir e não poderão seguir, outros não vão ter vontade e não seguirão. Nós estamos nessa fase, mas é o documento que hoje normativa a educação brasileira. Pronto, normatiza, perdão. Do ponto de vista do ensino de língua portuguesa e das outras disciplinas também, mas aqui especificamente do ponto de vista do ensino de língua portuguesa, esse documento vai chamar muita atenção e insistir fortemente para a questão da cultura digital, para a questão das culturas juvenis, os novos letramentos, os multiletramentos, os processos colaborativos, as interações e atividades que têm lugar nas mídias e nas redes sociais, os processos de circulação de informações e a hibridização dos papéis nesse contexto, de leitor-autor e produtor-consumidor. Então, o documento insiste muito para que a escola compreenda e incorpore no seu fazer pedagógico as linguagens e os seus modos de funcionamento, desvendando a questão das possibilidades de comunicação e também de manipulação, e que eduque para usos mais democráticos das tecnologias e para uma participação mais consciente na cultura digital. A cultura digital está aí e o nosso aluno, ele se apropriou dela, certo? O nosso aluno, ele bebe essa cultura digital todos os dias. Nós somos um país muito desigual, do ponto de vista socioeconômico, acho que isso é do conhecimento de todos nós que aqui estamos, mas o que a gente sabe é que somos também um país que o telefone celular está na mão de grande parte da população, né? É uma coisa impressionante. Então, esses jovens, eles se utilizam dessa cultura, eles estão imersos nessa cultura. Então, o que o documento pede é que a gente aproveite esse lado da comunicação do universo digital, certo? E institua novas modalidades de ensino, novas metodologias, novas técnicas para o ensino de todas as disciplinas, mas aqui especificamente vamos falar da língua portuguesa. Tudo bem, Rê? Pode ir. E aí eu quero discutir um pouquinho a questão das estratégias de ensino, né? Tudo muito rapidamente, porque o tempo é curto, mas enfim, a gente não pode perder de vista que essas estratégias de ensino, e que o professor deve se apropriar delas, elas são nada mais do que mediações ao processo de ensino-aprendizagem, né? Em nenhum momento a gente vai achar que a técnica ela vai se sobrepor ao professor, ou ao conteúdo específico da disciplina com a qual esse professor trabalha, mas que ela será sempre um fator facilitador, e que a gente não precisa temer técnica alguma, né? A gente tem que tentar inovar, sabendo que, inclusive, essas técnicas servem a diferentes métodos de ensino. É o professor que vai dar o tom para a aula que ele ministra, sempre, sempre, né? A palavra do professor é soberana em sala de aula, pelo menos até aqui tem sido. Até quando nunca se sabe, né, no país em que vivemos, mas tudo bem. E aí eu quero só trazer para vocês, e por isso eu corri tanto nessa introdução,
porque o que eu quero conversar um pouco com vocês são trazer para vocês duas experiências, nada fantásticas, nada sobrenaturais, mas experiências testadas que deram um resultado incrível e que fazem com que nós, professores, percebamos que a gente pode aprender muito com o aluno e, utilizando as ferramentas deles, eles se envolvem, eles se apaixonam, eles nos ensinam o tempo todo, mas eles também aproveitam muito. E aí o professor começa a sair um pouco do seu lugar de tranquilidade, né? Aquela sensação de que está tudo dominado, e passa a oferecer para eles um desafio que, no fim, eles vão assim, eles vão além daquilo que a gente sugere. Mas eu vou contar duas experiências, né? E são duas experiências muito simples, e apenas para dizer o seguinte, até eu, né, na idade em que me encontro, sou capaz de usar um pouco de tecnologia e fazer com que minhas aulas fiquem um pouco mais próximas dos meus alunos da graduação. E esses meus alunos da graduação, eu estou formando professores que amanhã serão professores da educação básica. Então, isso tudo que a gente traz aqui é voltado para o ensino médio, ok? Então, a primeira dessas experiências, nós demos o nome de Booktuber, dos livros para a internet. Então, a gente vai fazer um convite aos nossos alunos para que eles se transformem em booktubers. E eles já dominam isso, eles sabem o que é, eles consomem esse tipo de comunicação, né? Então, quando a gente lança o desafio, que tal sermos todos booktubers? E a gente montar aqui um canal booktuber onde vocês trabalharão dessa maneira. Então, esse é o convite. E aí, na primeira aula, vamos lá, Rê. Na primeira aula, o que a gente fez? A gente discutiu um pouco o que é ser um booktuber, né? E qual é a matéria-prima do booktuber. São os conteúdos relacionados ao universo literário. E aí é uma forma da gente trabalhar a leitura, tá certo? A leitura crítica e sugestão de leitura que vem tanto deles quanto do próprio professor, e aí a gente começa a movimentar a sala em função disso. E o que o booktuber produz? Ele produz resenha de livros, indicação de leituras, entrevistas com autores, entrevista com profissionais do mercado editorial e cobertura de eventos literários. Eles estão aí na internet e os nossos alunos assistem a esses booktubers. Então, agora é o convite para que eles sejam. Os passos para se tornar um booktuber seria, em primeiro lugar, uma leitura cuidadosa de um livro escolhido. Esse livro escolhido pode ser, dada uma lista pelo próprio professor, e os alunos escolherão cada um o livro que pretende ler, ou o próprio aluno sugerir algum livro para que os seus colegas leiam. A partir dessa leitura cuidadosa, o aluno terá que elaborar um roteiro. Eu estou falando de pressa, porque também não é nada tão difícil de entender, né? É uma coisa muito simples, mas é para também não pegar o tempo da Lu. E aí, assim, nós vamos ter que ensiná-los a fazer um roteiro, né? Então, partindo da leitura, a elaboração do roteiro, vamos ter que dar a eles algumas orientações com relação ao uso de câmera, cenário, iluminação, isso tudo com o celular, né? Se nem todos tiverem celular, a gente faz os trabalhos sempre em dupla ou em trio e a gente se acomoda, isso não seria o problema. É preciso que eles falem de uma forma adequada ao público-alvo que eles terão, vão ter que editar esse vídeo e eles editam com a maior simplicidade, com a maior tranquilidade, a duração dos vídeos, quanto tempo deve durar um vídeo e a publicação constante. Se a gente se propõe a ter um canal na internet, a gente precisa ter uma assiduidade, uma regularidade na apresentação. A proposta que a gente fez foi que, inclusive, essas aulas fossem, que esse canal booktuber que eles iam construir, que eles iam alimentar, fosse socializado pela escola toda, né? Então, apenas todo o ensino médio, embora uma turma estivesse trabalhando esse projeto, todo o ensino médio participaria. Na segunda aula, o professor vai, então, trabalhar as suas questões específicas, não é? A questão do resumo-resenha, como fazer um resumo, como fazer uma resenha. Aí o professor já fica mais feliz porque ele está dando o conteúdo programático da sua disciplina. Depois, a questão do... Pode seguir. A questão do roteiro e dos elementos da narrativa. Pode ir para frente. Não é? Para frente, querida.
Então, depois a gente conversar com os alunos sobre os temas relacionados, né, sobre os aspectos relacionados à produção de vídeos e de resenhas para um canal Booktuber, e de analisar a leitura da obra escolhida por meio dos elementos da narrativa, é recomendável que a gente alinhe tudo nesse roteiro que eles terão que construir. E aí o professor deve auxiliar o aluno na elaboração desse roteiro, e evidenciando que logo no início dos vídeos eles devem se apresentar, não é? Eles devem dizer quem são eles, dizer que canal é esse que eles estão, para o qual eles estão produzindo aquele vídeo, e aí o assunto tem que ser já apresentado para os seus colegas, né? Aqueles que vão assistir o seu canal. E daí, na outra aula, na aula seguinte, o professor vai usar a aula, e uma aula ou mais, aí vai depender de quantos vídeos forem produzidos pela turma, né? Para mostrar esses vídeos para os alunos daquela turma. E aí, além de valorizar o trabalho do aluno, esse professor vai comentar cada um dos vídeos e fazer lá os acertos que ele achar necessários, tá certo? Aí é também importante que, nesse momento, o professor discuta um pouco com a sua turma a respeito do cuidado e da responsabilidade com as coisas que se publicam na internet, né? Eu acho que essa questão ética das redes estão fugindo ao controle. Aqui no Brasil, então, tem sido uma coisa muito complicada, e acho que em todo lugar, mas eu falo da minha realidade, né? E aí o professor aproveita para dizer, olha, cuidado com o que vocês postam, né? Cuidado como vocês se comportam, de que forma vocês estabelecem esse contato. Então, é importante também a gente estar pensando sempre que nós estamos formando mais do que bons alunos de língua portuguesa, mas estamos formando, esperamos, melhores cidadãos brasileiros do que fomos formados. Pode continuar, Rê. E aí o outro trabalho, né, que a gente propôs e que deu muito certo e que eu quero trazer para vocês, é a questão da criação de um fandom, né, é o reino dos fãs. Então, na primeira aula, a gente vai discutir o que é uma fanfic. Todos eles consomem fanfic, né? Então, é aquela história, quem nunca desejou mudar o final de uma história, né? Quer dizer, às vezes o final da história é exatamente do jeitinho que a gente queria, mas às vezes não. A gente sempre acha que podia ter dado uma melhoradinha. E aí a gente tem que conversar um pouco com eles, são coisas que eles já conhecem, mas que às vezes falta um pouquinho de explicação, né? Então a gente vai determinar mais detalhadamente o que é a fanfic, que é a abreviação da palavra fanfiction e que significa ficção de fã. É uma história escrita por um fã a partir de outra que já existe. As fanfics podem ser criadas a partir de produtos midiáticos, filmes, séries, HQs, videogames, mangás, o que for, né? E a internet está cheia de fanfic. E eles consomem muita fanfic. Aí a gente tem diferentes tipos de fanfics e a gente vai trabalhar isso e outros conceitos. O primeiro tipo é a fanvid, que é o vídeo criado a partir de uma fanfic, né? A fanfic é a história recriada e aí faz-se um vídeo a respeito dela. E muitos fanvids são trailers que resumem toda a história reescrita em forma de fanfic. A outra forma é a fantape, né? E aí é a coletânea de músicas que se relacionam com o conteúdo da fanfic. E um terceiro tipo é a fanart, que são os desenhos que ilustram a fanfic. Então, você pode tanto pedir apenas a fanfic para o seu aluno, e ele vai fazer a fanfic, que é a recontagem da história, e terminando como ele achar que deve, e acrescentando o que ele achar que faltou, mas aí você pode fazer o pacote completo, né? Desde a ilustração até o vídeo, tá certo? E com fundo musical. E aí cada um vai dar a sua colaboração. E para o professor não ficar triste, ele tem que também tomar cuidado com as questões da norma padrão da língua portuguesa. Ele fica todo contente porque os alunos estão alegres e contentes, mas ele também, porque ele está cuidando da ortografia, da acentuação, da pontuação, e essa fanfic vai ficar muito bem escrita, porque a gente vai cuidar dessa parte também. Pode seguir. E aí tem alguns termos que eu fui aprender muito mais com eles, né, quando a gente começou a trabalhar essas questões. Eu tenho uma parceira que trabalha muito bem isso, mas estou contando uma experiência que eu experimentei. Então, eu fui tentando e deu muito certo. Então, eles trabalham isso e usam essas palavras no dia a dia. O que é um canon? Para eles, né, esse material aqui todo ligado à fanfic.
é o material original que a fanfic se baseia, e aí vocês têm o fandom, que é informações criadas pelos fãs que ampliam o cânon. O que é shippar? É juntar nomes de dois personagens criados pelos autores da fanfic. Então, às vezes, eles juntam dois personagens em um para economizar e fazer a fanfic mais curtinha, mais objetiva. O crossover, que é a mistura de personagens de produtos midiáticos diferentes, então traz um personagem que não tem nada a ver com a história, mas que é do ambiente de conhecimento deles. E esse personagem se instala nessa nova história e faz aí o arremate que eles acham necessário. E a questão do universo alternativo, que é a história se passando em um universo diferente do cânon. Então, são as modificações que eles costumam fazer e gostam muito de fazer quando estão recontando e recriando essas histórias. Mas, afinal, o que é o fandom, então? Que é o que a gente vai propor ao final, ao término da experiência, né? O fandom se refere a um grupo de pessoas pertencentes a comunidades de fanfics. Eles gostam da mesma história, personagem dessas histórias ou de um determinado jogo, e aí eles conversam sobre isso. Então, por exemplo, vou citar o exemplo que é mais clássico, né? É o bendito do Harry Potter, que pode passar. É o bendito do Harry Potter, que aluno não gosta de ler, mas todos eles leram os 6 livros do Harry Potter. Então, quem que disse que eles não gostam de ler? Eles não gostam de ler, às vezes, o que a gente pede para eles lerem, né? Mas que gostam de ler, gostam, desde que a história interesse. Então, tem gente que fica discutindo detalhe do detalhe do detalhe a respeito dos 6 livros do Harry Potter. E não pensem em vocês que isso acaba com a leitura terminada. Eles continuam alimentando esse tipo de discussão. Então, o que a gente vai propor para esses alunos é que eles troquem entre eles as informações que eles já têm a respeito de leituras e personagens já conhecidos deles. Então, a proposta é pesquise e leia fanfics da sua história preferida. A gente vai pedir para os alunos fazerem isso. E depois, selecione uma para trazer para a sala de aula. Então, essa é a tarefa para começar o nosso exercício. Aí, na outra aula, a gente vai escolher uma fanfic trazida pelos alunos, provavelmente pegando aquela que tem um tema mais palatável para o restante da classe, né? Aquela que apareceu mais vezes nas escolhas dos alunos, e vamos discutir as questões de personagem, espaço, tempo, enredo, para que eles possam depois construir uma fanfic interessante. E aí a gente vai falar a respeito dos direitos autorais, que é outra coisa que a gente tem que começar, né, a cuidar desde sempre, porque depois chega no mestrado, no doutorado, acha que o copia e cola está valendo, né? Então, não, existe uma questão que precisa ser do conhecimento geral, que quem escreve uma fanfic usa personagens já criados pelos seus autores e que eles têm o direito de proibir, inclusive, a reprodução disso. Então, na hora em que você vai jogar isso na rede, é interessante que se olhe que existe a questão dos direitos autorais. Quando é uma questão de exercício interno de sala de aula, essa questão pode ser compreendida de uma outra forma, mas não pode passar por cima dos direitos autorais que existem aí, que devem ser respeitados, não é? Continuando, Rê. E aí, a outra aula, nós vamos propor um exercício em que eles compartilhem com os colegas as fanfics das suas histórias preferidas. Eles já trouxeram essas histórias e eles vão compartilhar em duplas, em trios, aí o professor vai dinamizar a aula como ele achar que deve. E, no final, em duplas, eles vão fazer uma análise crítica das fanfics escolhidas na aula anterior. Então, são exercícios que fazem com que o aluno leia, produza texto, a questão da comunicação oral, né? A oralidade em sala de aula, tudo isso está sendo trabalhado de uma maneira leve e que o aluno gosta muito de fazer. Eu trouxe isso aqui muito rapidamente, porque a pandemia nos atropelou a todos com relação ao uso das tecnologias. Nós somos todos obrigados a aceitar a tecnologia como uma parceira. Não teve outra saída para nenhum de nós. Então, o que acontece? A pandemia vai acabar, por favor. E quando ela acabar, a gente vai voltar ao estágio anterior. E no estágio anterior, o que a gente sabia é que a gente devia inovar e não inovava.
Agora a gente está menos medroso de usar a tecnologia porque fomos obrigados a isso. Então, eu acho que é uma questão só para a gente pensar que a tecnologia veio para ficar, porque ela já estava aí, que a escola é lenta na hora de fazer as modificações necessárias, principalmente professor, né? Nós somos uma profissão bastante conservadora. Acreditem, gostem ou não, somos. Era isso, é um recado rápido que eu trouxe para todos nós. Muito obrigada pela audiência. Pronto. Obrigada a você, Maria Lúcia, foi ótimo, vamos lá. Luciana, acho que a Luciana está... Cadê ela? Eu perdi a Luciana aqui na minha frente. Pronto. Luciana, então, que também é do nosso grupo de pesquisa, né, do Paulo Freire, com orientação da Maria Lúcia, professor de língua portuguesa em contextos plurais. Com você. Olá. Obrigada, professora. Olá, boa tarde a todos, boa noite para alguns, né? É uma alegria muito grande estar aqui ao lado de duas professoras muito queridas, que têm uma participação muito forte na minha formação do mestrado e do doutorado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, a quem eu tenho muito orgulho de dizer que pertenço ainda, porque uma vez mackenzista, sempre mackenzista. Atualmente eu sou professora universitária na Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado. É uma escola, é uma fundação, né, um centro universitário voltado principalmente para os cursos da área de negócios. Então, o meu lugar de fala, né, é partir de onde estou, ser uma professora universitária, ministrando aulas de língua portuguesa em cursos à parte dos cursos das letras, do campo das letras. E foi isso que me motivou a pesquisar o meu doutorado, qual eu defendi no final do ano passado. E por isso que eu trago essa questão do professor de língua portuguesa em contextos plurais, para mostrar, né, para abordar o quão vasto pode ser, né, o campo de atuação do professor de língua portuguesa, desde que se tenha criatividade, como a professora Maria Lúcia agora mostrou para a gente, né, e que muitos aí gostaram da iniciativa pelos comentários no chat. Então, desde que se tenha a criatividade, disposição para mudança, né, que a gente abandone, né, a visão conservadora e tudo mais, a gente consegue se inserir em contextos plurais com bastante responsabilidade e comprometimento. Vou trazer aqui, como a professora Maria Lúcia também trouxe, um pouquinho do nosso contexto, né, brasileiro, em que quando a gente vai visitar um documento regulador da formação do bacharel em letras aqui no Brasil, esse documento, ele diz que o curso de letras, ele pode formar profissionais para atuar nas mais diversas profissões, tais quais pode atuar como um pesquisador, pode atuar como um crítico literário, como um tradutor, um intérprete, um revisor de texto, um roteirista, um secretário, um assessor cultural e, quando licenciado, como professor. Então, dada, né, a essa vasta possibilidade de atuações, o curso de letras, e eu falo da nossa realidade, mas tenho certeza que ela se expande para todas as outras também, ela traz aqui um largo arcabouço teórico e cultural para aqueles que se propõem a estudar, para aqueles que estão dentro, né, deste contexto das letras, dentro do campo das letras. E nesse contexto, né, habilidades e competências, elas são desenvolvidas para que se torne um professor de línguas. Aqui eu estou pensando de uma forma geral, não especificamente da língua portuguesa. E aí a gente pode pensar, né, dentro desta formação do professor. A professora trouxe bastante, tanto a professora Regina, né, trazendo o contexto do Timor-Leste, quanto a professora Maria Lúcia trazendo o contexto de sala de aula, para que a gente possa pensar, portanto, nessas competências. Então, o domínio do uso da língua a ser ministrada, seja qual for, e aí a gente pensando aqui nas mais diversas manifestações, e isso é importante, dada a forma como a linguagem hoje ela está tem as suas mais diversas manifestações. Pensando aqui também em desenvolver nesse professor de línguas a reflexão analítica e crítica sobre a linguagem, e aí como um fenômeno
psicológico, educacional, social, histórico, cultural, ou seja, de uma forma muito mais ampla do que simplesmente pensar sobre ficar ali naquele universo somente da linguagem pela linguagem. Então, realmente expandir esse campo. A visão crítica das perspectivas teóricas, e aqui dessas perspectivas, tanto as investigações que a gente pode pensar de ordem linguística quanto de ordem literária, a percepção de diferentes contextos interculturais daquela língua de estudo, e aí a gente teve, né, nesse primeiro momento, nessa sessão, todo esse contexto cultural e histórico do Timor-Leste, que é importante para a concepção da língua portuguesa, que com certeza é um conhecimento riquíssimo quando a gente pode trazer isso para as nossas aulas. E não esgotando aqui, mas também o domínio dos métodos e das técnicas pedagógicas, que é isso que vai fazer com que a gente faça a transposição didática e consiga propor dentro de uma sala de aula, até anotei aqui, um booktuber, um fanfic, para os nossos alunos. Então, é realmente ter este domínio para essas transposições didáticas. E é a partir daí, então, que eu penso nesses contextos em que os professores de língua portuguesa estão inseridos. Então, não limitando aqui, mas de forma geral nós vamos atuar, né, como professor de língua portuguesa, como um professor da língua materna ou como um professor de língua estrangeira. Quando eu penso na língua materna, eu estou pensando aqui em atuar, principalmente pensando aqui no meu contexto, né, no meu lugar de fala, na educação básica ou na educação superior. Quando eu penso na educação básica, eu estou pensando em uma disciplina, né, mesmo agora com toda a reformulação do nosso ensino pelo documento que a professora Maria Lúcia trouxe na sua introdução, a BNCC, ainda ao lado da matemática, do campo da matemática, é uma disciplina que tem a maior carga horária dentro da educação básica aqui no Brasil. Então, é um campo, né, que realmente, de fato, né, tem muitas possibilidades para os professores. E na educação superior, obviamente, além dos cursos de pedagogia, das licenciaturas e do curso de letras, e aí eu falo muito da minha experiência prática, é a atuação como professor de língua portuguesa na educação superior para os cursos que não são de letras. Então, um curso de direito, um curso de ciências econômicas, ciências contábeis, de administração, entre vários outros que requerem o estudo da língua. Mas agora já não é mais aquele estudo, nem na educação básica, não é? Porque a criança já entra na escola falando português, já sabendo português, mas aqui eu estou pensando num contexto em que eu vou ter que pensar nessa língua de uma forma, no aprimoramento dessa língua com vistas àquele campo científico do alunado, o que tem um nível de complexidade maior. Não que atuar no campo das letras, tendo professor de letras, seja algo fácil. É sempre muito complexo, e que bom que seja, né? Então, fazendo parte aí do grupo Paulo Freire, em que as professoras aí lideram os nossos grupos de pesquisa, que bom que a gente se perceba, né, como se coloque na posição de que estamos sempre que ter que estudar dentro do campo em que nós estamos inseridos. E aí, para falar dos contextos, né, e principalmente dentro da língua materna, eu pensei em trazer aqui, para fazer um recorte, inclusive, porque essa minha fala aqui, esse trabalho é a primeira vez que eu trago, mas é um trabalho que ele surgiu aí das minhas pesquisas do doutorado. Eu trago aqui os desafios, né, os desafios que os professores, nesses contextos, professor de língua portuguesa, tanto no contexto da educação básica quanto da educação superior, podem se deparar no decorrer aí da sua prática, no decorrer do seu fazer docente. Então, esses desafios em que eu fui buscar lá em Irandé Antunes, né, uma linguista brasileira, ela traz que o professor de português na educação básica, ele pode enfrentar alguns desafios que são de ordem externa, como também alguns desafios que são de ordem interna. Quando eu penso aqui nos fatores externos, nós podemos pensar, isso
já ficou um pouquinho no passado, mas a gente ainda não conseguiu se livrar totalmente, né, de um ensino voltado para os vestibulares, para as provas de vestibulares. Aqui no Brasil, felizmente, né, os vestibulares, muitos dos principais vestibulares, eles já modificaram as suas provas, então eles estão pautados mais na análise textual do que nas nomenclaturas e nas classificações, mas ainda assim, essa questão dos vestibulares e esses vestibulares antigos, que ainda não se transformaram, acabam servindo de desculpa, de muleta, para que o ensino da língua portuguesa seja pautado somente nas classificações e nas nomenclaturas com vistas aos vestibulares. Repito, né, que já se transformaram, mas que ainda, né, muitos cobram esse tipo de ensino. E quais são esses muitos? Né? Muitas vezes o professor da educação básica ele sofre uma grande interferência dos pais, dos responsáveis, que vão cobrar esse ensino, mas meu filho está fazendo um booktuber, né? Minha filha está fazendo uma fanfic, mas cadê a língua? A língua está em tudo, ela está ali trabalhando todo aquele contexto social, cultural, por que não político, muitas vezes a depender do texto que vai ser escolhido, ideológico. Então, tudo isso, toda essa concepção de linguagem, que muitas vezes esses pais e responsáveis não conhecem, tudo bem eles não conhecerem, os especialistas na área somos nós, e aí cabe, né, ao professor não se intimidar e realmente mostrar como é que se dá essa questão, esse ensino da língua hoje dentro do seu campo de atuação. Como fatores internos, nós podemos pensar sobre a falta de disposição para mudar, e aí a professora Maria Lúcia terminou a fala dela falando sobre a questão do conservadorismo, né? Então, que muitas vezes as pessoas, né, os professores não mudam suas práticas, não atualizam as suas aulas, muitas vezes por conservadorismo, e muitas vezes, né, por não saber como fazer, o que é muito pior, né? Tem uma fala, uma citação de Nova, que ele fala que é desesperador ver que tem muitos professores com a cabeça cheia de teoria, cheia de ideias, mas que não conseguem colocar em prática porque não sabe como fazer. E aí talvez fosse assunto para uma outra comunicação, trazer essas questões das formações, né, que é sempre um assunto inesgotável, pelo menos aqui no nosso contexto brasileiro. Né? E por fim, desses fatores internos, a insegurança. E aí eu acrescentaria, né, com a permissão aqui de Antunes, talvez a falta de autonomia também. Então, muitos professores se sentem inseguros porque vai ter a cobrança dos vestibulares, a interferência dos pais, né, e tudo mais, então se sentem inseguros para promover mudanças, as mudanças necessárias, né, que a gente sabe que a gente precisa alinhar as nossas práticas para o contexto e para os alunos reais, né? Então é para isso que a gente trabalha, é para isso que o fazer pedagógico tem o seu sentido. Como na educação superior, a gente pode pensar aqui na atuação do professor de letras, a parte do campo das letras, então, que é a minha realidade hoje. Né? Então, atuo como professora universitária de língua portuguesa em cursos que não são da área das letras. E quais são os grandes desafios que eu penso que os professores e que eu vivencio, né, da educação superior enfrentam? Então, eu coloquei aqui em 2 níveis, os níveis discentes e os níveis docentes. Quando eu penso no nível discente, eu penso naquele aluno, por exemplo, de um curso de ciências econômicas, em que ele vai ficar, a primeira pergunta, a primeira dúvida que eu tenho que sanar é a busca de sentido. Por que, depois de anos estudando a língua portuguesa, porque depois de anos tendo a língua sistematizada, eu ainda tenho que ver a língua portuguesa? Então, aí cabe, né, ao docente mostrar como isso vai ser sistematizado, como isso vai ser trabalhado e, de fato, elaborar estratégias de ensino-aprendizagem que seja condizente com aquele campo científico do alunado, porque seria muito mais fácil eu trazer para o meu campo científico, mas o meu campo científico não interessa a esse aluno. Né? Então, essa transposição didática, esse conhecimento, esse aprofundamento da área em que eu estou, em que meu aluno está, o meu aluno real, que acaba sendo um grande desafio para o professor de língua portuguesa que não está no campo das letras. E quando a gente pensa aqui, e aí também eu trago um dado da minha pesquisa,
quem forma, né, o professor da educação superior. Se a gente for, ainda que não seja obrigatório os títulos de mestrado e doutorado, a gente sabe que há uma predileção por professores titulados, por questões, sejam de avaliações e tudo mais, mas são os programas de doutorado e de mestrado. E quando eu fui analisar os programas aqui no Brasil, de 105 programas, somente 44 programas têm uma disciplina ali na sua matriz, uma das suas linhas de pesquisas, melhor dizendo, voltada para as práticas docentes. Então, 42%, abaixo da média das instituições, dos programas hoje de mestrado e de doutorado aqui no Brasil, somente 42% trabalham as práticas docentes. A gente sabe, aí eu volto lá naquele meu primeiro slide, que nem todos que estão ali participando de um programa de mestrado e doutorado vão cursar, né, vão partir para o campo acadêmico. Mas para aqueles que querem, 58% das instituições deixam a desejar porque não tem nenhuma linha de pesquisa voltada para a formação ou prática docente. E aí o grande desafio que se coloca em sala de aula como professor de língua portuguesa, né, e aí pensando em juntar tanto a educação básica quanto a educação superior, através das nossas práticas, mostrar que o nosso objeto de ensino não é algo abstrato, ou seja, a língua não é algo abstrato, que não está desvinculado da função prática e social da língua. E aí vai caber criatividade, estudo do professor para trazer e atrair o seu alunado para que a gente possa estimular, né, de fato, a aprendizagem significativa. E aqui, só para fechar minha fala, eu acho, não sei se eu estou dentro dos meus minutos, professora, se eu não estiver, por favor. Né? Sim, assim. Então tá ótimo, né? Então, algo que, aqui, para que eu possa, então, fechar aqui a minha apresentação, deixando aqui essas reflexões, que, já que eu pensei nos contextos, mas pensando aqui, tentei problematizar quais são os desafios, colocar a prática reflexiva, né, como algo que tem que ser colocado em ação por todos os docentes. E aí a gente sabe que a gente tem diversos autores que falam sobre a prática reflexiva, mas aí a gente sair da teoria da prática reflexiva. E como é que a gente sai dessa teoria? Vendo o aluno como um aluno real, e não aquele aluno do nosso plano de ensino, ou plano de aprendizagem, né? Realmente percebendo que nós vamos estar lidando ali com um aluno que já vem com uma bagagem, e que muitas vezes essa bagagem eu não conheço e que eu tenho que ter à disposição para. Trazendo aqui uma fala da professora Maria Lúcia, o professor precisa ser competente e atualizado tanto no domínio do conteúdo, isso é condição básica, né? A gente conhecer o conteúdo que a gente vai ministrar e também na forma de apresentá-lo. Se não está mais funcionando, né, realmente transformar tudo isso para que possa funcionar dentro de um determinado grupo de alunos, dentro de um determinado nível de ensino. E, né, o que está em discussão, pelo menos o que eu busquei trazer nessa minha fala, é que a aprendizagem do aluno, né, eu estou falando dentro do ensino, estou falando da aprendizagem, é que esse ou deveria ser o objetivo da docência em qualquer contexto. Aqui são as referências, né, são as fontes das quais eu fui né, realmente pesquisar, para poder trazer essa minha fala aqui acerca dos desafios dos professores de português, de língua portuguesa, em diferentes contextos aqui, pensando no contexto dos níveis de educação básica e a educação superior, ainda que que as minhas ideias estejam muito enraizadas no meu lugar de fala, Brasil, né, da minha realidade. Eu acho que muitas questões dá para a gente pensar e expandir em outros contextos. Agradeço aqui a todos que nos ouviram, me ouviram. Obrigada, professoras. Obrigada, Luciana. A gente tem 12 minutos para poder conversar, para que o Luiz não fique zangado e a gente não atrapalhe a próxima sessão. Não, vocês têm 15 minutos, fica à vontade. 15 minutos, olha, gente, nós temos 15 minutos, então. Então, a Lilian, está com a mãozinha. Lilian, por favor, pode abrir o microfone e falar com a gente.
Oi, gente, parabéns pela apresentação. Eu fiz assim aplausos, eu não levantei a mão para fazer nenhuma Então tá pergunta. bom. Então, tá, agora Parabenizo as três. a gente, além de tudo, ouviu os aplausos. Então, obrigada, Lília. Tem o Diocleciano, ele coloca para a Luciana, podia dar sugestões de como promover aprendizagens significativas das línguas numa situação de aprendizagem online? Muito obrigada pela pergunta, Diocleciano. Realmente, assim, essa questão da aprendizagem online, que a gente teve que mudar a chavinha o ano passado, e aí muitas das nossas práticas, aquelas aulas que estavam prontas e que funcionavam, né, que a gente teve que fazer toda essa mudança. Então, pensando aqui, dentro do meu contexto, de novo, da educação superior, uma atividade que, dos conteúdos que eu preciso ministrar é a questão da comunicação oral. Então, o que eu, né, pensei em buscar em estimular dentro de uma plataforma de Zoom? Como é que eu vou estimular a questão da comunicação oral? Se nem todos os meus alunos, eles têm um equipamento em que ele tem uma boa câmera, um bom microfone, e muitas vezes ele se sente intimidado, porque nós temos que gravar as aulas e tudo mais. Então, usando o recurso aqui do Zoom, que é o os breakout rooms, e aí deixando os alunos, né, em salas, porque aí talvez eles fiquem mais à vontade, e ficam mais à vontade entre eles, eu pedi que eles fizessem uma atividade de storytelling, que era um curso, né, era uma disciplina de língua portuguesa, que se chamava Comunicação Aplicada, aliás, é uma disciplina que se chama Comunicação Aplicada, em que estavam reunidos os cursos de Ciências Econômicas, Ciências Contábeis e Administração. E algo que eu fui pesquisar dentro da comunicação oral dessas três áreas é que em uma reunião, em uma negociação, a questão do storytelling, ou seja, de contar a história, seja da empresa, do fundador da empresa, ou sua própria história, ela ajudava nas negociações. Então, nesses breakout rooms, eu deixei eles à vontade para que eles contassem a melhor história da vida deles, uma história de sucesso, fosse profissional ou pessoal. E depois de um tempo, eles iriam escolher a melhor história e alguém teria que relatar, algum aluno teria que relatar essa história para os demais, para a turma. Uma forma de não impor para que o dono da história abrisse sua câmera, abrisse seu microfone, porque às vezes ele não estava confortável com essa situação, mas eles fizeram esse exercício, porque todos tiveram que contar uma história entre eles. Então, foi, né, uma situação muito prática aqui, nessa situação de aprendizagem online, que eu acabei utilizando a tecnologia, tudo cronometrado, com tempo e tudo mais, e trabalhando aqui um conteúdo que para eles era relevante, né, que tinha essa questão da aprendizagem significativa, que era o storytelling. Desculpa se eu me alonguei demais. Professora Regina, você está sem microfone, você está mutada. Então, meu microfone está assim, eu clico e ele demora 3 dias para abrir, desculpem. É uma pergunta da Silvia Coneglian, aproveito para mandar um beijo para Santa Catarina, Silvia. Ela pergunta para Maria Lúcia se você tem como passar os links dos produtos dos alunos, se eles estão disponíveis. Oi, Silvia, bom te ver, adorei estar com você, porque agora é assim, né? A gente vai se alimentando das relações à distância, mas qualquer dia a gente se encontra novamente. Silvia, eu não tenho links, porque não sou organizada nesse ponto, mas eu tenho o exercício, eu vou te passar. Eu vou te passar os booktubers que a gente já fez em tempos de pandemia, então esses eu tenho gravadinho. Vou te passar uns exemplos, você vai ver que graça que ficaram, tá bom? Adorei ver você. Eu também, muito obrigado. É que algumas orientandas minhas e algumas colegas no público têm uma outra realidade, né? Tem aluno que só tem um celular 3G compartilhado com a família inteira e não pode gastar os dados, porque não tem Wi-Fi e os dados móveis são para outras questões, né? Então é outra realidade, né? Algumas, né? As realidades são muito variadas realmente, e aí a gente tem que inovar na medida do possível. E aí o que acontece é sempre o trabalho cooperativo, né? Numa escola pública, os poucos celulares que eles poderão utilizar, eles utilizam.
e a gente vai tentando elaborar. Mas celular eles costumam ter, né? O que eles não têm muito é internet, né? Aí o acesso à internet é que a coisa vai complicando, mas aí a escola também tem que dar uma força. Nem a escola tem, né? As escolas, pelo menos aqui em Santa Catarina. Difícil, realmente difícil. Essa é uma realidade, por isso que a tal da BNCC é tão discutida, né, Silvia? Porque nós não temos um Brasil igual, né? Então, a gente vai tentando fazer de uma forma ou de outra, dependendo da situação onde a gente se encontra, né? O professor é um malabarista. A melhor definição, né, Maria Lúcia? Bom, o microfone está aberto, gente. Se alguém mais quiser se manifestar, a gente aproveita aí os minutos que ainda temos. Temos aqui 6 minutos para seguir, né? Como manda o Luiz. Acho que foi rapidinho, mas acho que deu para contar um pouco, né, das nossas vivências, as 3 partindo da mesma universidade, mas com olhares, né, que se voltam para diferentes aspectos, mas no fundo todas nós ligadas, né, por um ideal de educação, que a Maria Lúcia define muito bem, né, que é o olhar para o outro, aprender com o outro, né, uma visão bem freiriana, que ela que é a dona do Freire na nossa casa aqui. Ela que é como dizia a Paula Isidoro na abertura hoje, nada se perde, tudo se copia, né? Exato. Foi ótimo. A obra se copia. Então, eu acho que, Luiz, muito obrigado, fantástico por vocês proporem essa mesa. Não tem aquela mesa bonita para a gente tomar um café, mas, enfim, podia pelo menos pôr uma foto, né, da mesa. É muito bom podermos ter isto online, mas o presencial não há dúvida que não é substituível. Então, eu convido vocês para virem no próximo ano na Harvard, que eu acho que vai ser uma boa forma de nos reencontrarmos todos. Muito obrigado. Obrigada a vocês, obrigada pela oportunidade, gente. Ora, essa. E vocês já sabem, voltem ao programa e cliquem no link da sessão que vocês quiserem assistir a seguir, ok? Um grande abraço para Mackenzie e para São Paulo. Querido. Até breve. Até breve. Seja breve mesmo. Seja muito breve.